Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Deuteronômio. Vamos lá, vamos começar. Ajeitar aqui esse tripé. Eu ajeito, mas chega na hora do devocional ele fica torto. Paz do Senhor, meu povo, bom dia. Vamos lá? A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem-se e tornem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se como o Senhor, seu Deus, conduziu todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os humilhou e o deixou passar fome, depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram e os pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, que o seu coração, que é assim, que como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor os disciplina. Obedeçam os mandamentos, o Senhor, seu Deus, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seu caminho e dele tendo temor, pois o Senhor, seu Deus, estará o levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques, de águas, de fontes, que jorram nos vales das colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva, mel, terra onde não faltará pão, onde não falta nada, terra onde a rocha tem ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertências contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, terem construído boas casas nelas e morado, aumentem os seus rebanhos de sua prata, de seu ouro, de todos os teus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso, pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele os tirou da rocha para vocês e os sustentou com o deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que fossem bem com vocês. Não digam, pois, no seu coração: a minha capacidade, a minha força, as minhas mãos ajuntaram para mim riquezas. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é a capacidade de conduzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas vocês se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e se seguirem outros deuses, prestando-lhe culto, curvando-se diante deles, asseguro-lhes que serão destruídos, pois por não obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão destruídos, pois foram a outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Bom dia, meu povo, a paz. Olha só, o primeiro cuidado que a gente tem que ter nessa manhã é contra a idolatria. Nossa, mulher, de novo. Gente, a Bíblia fala assim, só o tempo todo. O Senhor nos orienta o tempo todo. Toma cuidado com a idolatria. Toma cuidado com a idolatria. Tomem cuidado com
a idolatria? Como anda o teu coração? Às vezes a gente acha que idolatria é um negócio tão distante de nós, sabe? O primeiro ponto, o ponto-chave, o ponto que abre a adoração, o ponto que faz Deus olhar para você como filho amado e bendito é a adoração. Poliana, como eu posso saber se eu estou em idolatria ou em adoração? Ore ao Senhor por discernimento. Não é, Senhor, me dá discernimento em nome de Jesus, amém. Não, é clame, vá até que, Senhor, arranca de mim toda a idolatria. Para que tudo te vá bem, você precisa estar conectado com a parte da adoração que é sua. O diabo, ele simplesmente quer roubar a nossa adoração. Ele quer roubar de nós. Então, muitas vezes, a gente confunde a idolatria com a adoração. Eu, você. Se nós não vigiarmos o tempo todo, nós estamos acreditando que estamos adorando a Deus, estamos idolatrando, na verdade, falsos deuses. Esse é o primeiro ponto da manhã de hoje. Tome cuidado com a idolatria do seu coração. Fique em alerta 24 horas. Sabe quando você fica em alerta por alguma coisa? Está esperando uma ligação? Está esperando um WhatsApp? Está esperando um e-mail? Está esperando uma resposta? Sabe, a gente precisa sempre estar alerta, sempre estar vigiando. Epa, se eu for ali vai dar errado. Sabe quando você já erra um caminho 1000 vezes e do nada o seu corpo quer continuar errando o caminho. E aí você fala, ai, para! Se eu virar para cá, eu vou errar o caminho. Parece que é bom, mas não é. Parece que é... Então, a gente só consegue conhecer o caminho da adoração se a gente souber qual é o caminho da adoração. Talvez a vida inteira fomos idólatras. A vida inteira. E achamos que isso é o caminho da adoração. Poliana, mas quem nos conduz ao caminho da adoração? O Espírito Santo de Deus. A gente precisa clamar a Deus por discernimento. Fez outra, fico eu, Senhor, como anda a minha adoração contigo? Me dá discernimento, me alinha, me realinha aos teus propósitos. Porque se a gente não perguntar a Deus, se a gente não ir ao Espírito Santo, se a gente não pedir uma condução do Espírito Santo de Deus, seremos conduzidos por qualquer sombra de variação. É muito interessante lidar com pessoas. E eu lido com pessoas de diversas tribos, religiões, idades. Homens, mulheres, adultos, crianças. Ontem nós estávamos indo almoçar e eu falei para o Felipe, vamos orar? Senhor Jesus, abençoa meu dia, abençoa tudo, em nome de Jesus, amém. E começou a comer. 3 anos, gente. Aí a Isabela parou, colocou a mão assim e fez uma bela oração. E ele ficou observando. E no final dessa oração ele olhou para ela e fez assim, amém, e comeu. Mas aquela é a capacidade da adoração dele. Senhor Jesus, abençoa meu dia, abençoa tudo, em nome de Jesus, amém. Não, Felipe, não é assim. E ali fez a oração de agradecimento pelo almoço, da forma correta. Intercedeu por uma pessoa que eles intercedem na hora do almoço. Eu achei tão bonito que eles fazem um momento ali de intercessão. E o Felipe tinha esquecido do momento de intercessão da família deles. Coisa mais linda. E ali fizeram ele, ai, amém. Então, uma criança de 3 anos, ela ainda está sendo conduzida pelo caminho, pela mãe. Mas daqui um pouco vai chegar um dia que o condutor da adoração dele vai ser o próprio Espírito Santo. O condutor da adoração do Felipe vai ser o próprio Espírito Santo. Se você talvez, e eu também, não tivemos uma mãe para chegar, não é assim, vem cá, né? Vem cá. A adoração da hora do almoço é desse jeito, não é? Tem mãe que tem esse conhecimento, tem mãe que não tem. Mas independente se você teve uma mãe, se você não teve uma mãe, se você teve um pai para fazer isso ou não, se você teve pessoas te instruindo ou não, hoje você tem a grata oportunidade de se entregar em adoração. Sabe, Deus nunca nos pediu muita coisa.
Deus nunca nos pediu que a gente fosse além. Ele só nos pede o nosso coração. Ele só nos pede que nós o amemos de todo o coração, com verdade, com sinceridade. O problema é que a gente quer, inclusive, amar a Deus, mas também nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Só que Deus ou é tudo ou é nada. Não é muita coisa, porque Ele só quer o nosso coração. Ele não quer coisas deste mundo. Ele quer que a gente o ame. E amar a Deus implica em amar ao próximo como a nós mesmos. É só isso que Ele quer. Só. Não, Juliana, não dá para amar algumas pessoas, tem que amar. Então, com Deus, apesar de não ser muita coisa, é tudo. Ou é tudo ou é nada. Ou com Deus você se entrega de verdade, ou as coisas não nos irão bem. Ou com Deus a gente compra a verdade, a gente vive a verdade, ou não vai funcionar. Existem momentos da nossa vida que a gente acha que a gente pode passar as circunstâncias sem viver a verdade. Deus, ele habita na verdade, Deus habita na santidade, Deus habita nos louvores. Se você entender, existem pessoas que dizem para mim que confessaram Jesus e vivem de mentira. Isso não é confessar Jesus. Você vai ter que fazer o caminho de volta. Existem pessoas que dizem para mim que confessaram Jesus e continuam cometendo todos os pecados de Gálatas 5. Isso não é confessar Jesus. Você vai ter que ir lá, voltar e se submeter. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de se submeter uns aos outros, mas elas não fazem ideia de que antes de se submeter uns aos outros, necessariamente a gente precisa se submeter a Deus, senão não vai funcionar. Existem pessoas que dizem para mim que Deus as esqueceu, sendo que Deus está o tempo todo esperando, com muita paciência, que elas entendam que elas precisam largar a cordinha a cordinha que liga, sabe? Ela mesma. Elas se esqueceram que Deus, ele só quer o que é simples, o que é básico, mas ele quer tudo. Deus nunca te pediu nada além das suas forças, mas Deus vai te pedir algo chamado verdade. E a verdade, ela tem um preço, e o preço da verdade é alto. O preço da verdade dói. O preço da verdade nos condiciona ao céu. A gente acha que porque estamos vivendo o tempo da graça, podemos fazer o que quiser e que Deus vai chegar lá e falar assim: filho amado, olha que lindo, você só levantou a mão na igreja e tá ótimo. Tá bom. Se fosse para você levantar a mão na igreja e para o céu, você podia morrer minutos depois de confessar Jesus. E a gente não morre. Graças a Deus por isso. Filho amado, você ia para a igreja de vez em quando? Filho, que lindo. Você fez o que você quis. Você fez isso aqui tudo. Você tem certeza, gente, que esse é o evangelho que a gente quer viver? Vocês têm certeza, gente, que esse é o evangelho que vai levar você para o céu? Eu quero saber qual é o evangelho que você vive, qual é o evangelho que te deixa bem na terra e qual é o evangelho que te leva para o céu. Porque o evangelho que te leva para o céu, o evangelho que te coloca do lado de Jesus, é o evangelho que nega a si mesmo, toma sua cruz e segue. É o evangelho que ele só fala da verdade. É um evangelho que ele busca adoração e não idolatria. É um evangelho que não busca bem-estar. O evangelho que você tiver confortável não é evangelho. Presta atenção. A verdade, ela arde, a verdade, ela dói, a verdade fustiga, mas a verdade nos liberta. Se a tua promessa não combina com as circunstâncias, não tem problema. Olha para a promessa. Nessa manhã, eu acordei e o Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele me disse assim: não fica pensando no que está acontecendo. Faça o que tem que ser feito. Nossa, eu parei. Eu tinha orado, eu estava arrumando minha cama. Ele falou: não se preocupe muito. Não fica pensando. E se isso? E se aquilo? Minha vida aqui. Não pensa.
Não fica... Você sabe o que tem que ser feito, Poliana. Não pensa nas circunstâncias. Ah, mas aqui tá difícil, ali tá difícil. Não pensa. Não fica pensando nas circunstâncias. Faça o que tem que ser feito. O que você tem que fazer hoje? Não fica pensando nas circunstâncias. Ah, mas tal tempo foi melhor. Ah, mas se eu não tivesse feito isso, não. A gente não fica pensando isso. Ah, mas tá tão complicado tal coisa. Não pensa nas circunstâncias. Sabe por quê? Porque isso é exatamente a palavra que Deus dava para esse povo aqui. Não pense nas circunstâncias. Não pense. Eu te levei para o deserto. Quando eu li aqui, não sei se vocês perceberam, eu li até mais devagar. Porque o Senhor falou aqui, ó, Deuteronômio 8. Eu te levei para o deserto para te humilhar. E Deus já tinha me dado essa palavra há muito tempo atrás. Eu te levei para o deserto para te humilhar. Não, não é possível. Deus não faz isso, não. Isso não está na Bíblia, não. Não é possível. Quando a gente lê uma palavra como essa, e ele fala, eu te coloquei no deserto para te humilhar, para te colocar à prova. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que está acontecendo. Faça o que tem que ser feito. Essa foi a palavra que ele me deu hoje de manhã. Ele falou, Poliana, não olhe para as circunstâncias. Senão você não vai suportar. Faça o que tem que ser feito. Levanta, faz o devocional, vai para a academia, vai para o seu compromisso, vai trabalhar, vai estudar, vai para o discipulado, vai orar, vai fazer dieta, faz exatamente o que tem que ser feito. Não fica imaginando como seria se. Não fica imaginando como seria a sua vida se tivesse... Não fica. Levanta, faz o que tem que ser feito e pronto. Só isso. Só isso. E hoje de manhã, quando eu tô lendo esse devocional, ele fala, eu te levei pro deserto para te humilhar. Parece que Deus está falando da minha vida e da sua vida, não é, gente? Parece que Deus chegou aqui nessa manhã e falou assim, oi, tudo bom? Bom dia. E tá ali, falou assim, então, Idalícia, a Ivone, a Cris, é que eu te levei pro deserto para te humilhar. Como assim? É que eu te levei pro deserto, Ivone, para te provar e te humilhar. Não fica pensando no Egito, como era melhor, como era mais confortável. Ó, teu pé não tá inchado, tua roupa não tá estragada. As pessoas olham para vocês e pensam, meu Deus, que povo poderoso. Eu te levei para o deserto para te humilhar. Não te levei para o deserto para ser doce. Eu não te levei para o deserto para ser suave, né, Cris? Eu te levei para o deserto para te humilhar. Eu te levei para o deserto para te provar. Eu te levei para o deserto, sabe, Mari? Sabe por que eu te levei aí? Para testar o teu coração, para te ensinar o caminho da adoração. Sabe por que o Senhor te colocou aí, Mari? Sabe por que o Senhor me colocou aqui? Gente, eu tô toda arrepiada. Sabe por que o Senhor nos colocou exatamente onde a gente está? É para nos ensinar o caminho da adoração. Porque se não estivermos no deserto, passaremos uma vida idolatrando, 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 idolatrando. Agradeça ao Senhor a grata oportunidade de estar no deserto. Agradeça ao Senhor a grata oportunidade de ser humilhada pela mão do próprio Deus. Sabe por quê, Lu? Se a gente não for humilhada pela mão do próprio Deus, a gente vai ser humilhada pela mão do demônio. E ser humilhado pela mão do demônio só tem fracasso, tragédia, fracasso, tragédia, fracasso, tragédia. Rodar e não cair em lugar nenhum. E quando você olha para o lado, você olha para o outro, tem o quê? Nada. Deus te colocou aí, foi para te humilhar. Glória a Deus por isso. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga.
Sabe, o caminho que nos leva ao céu é um caminho de humildade. Existem coisas que acontecem na nossa vida. Ontem eu pensei isso, se não tivesse entrado no deserto eu estaria perdida, sem saber de nada. É isso. Deus te colocou exatamente onde você está, para te humilhar e te provar. Mas será que Deus quer nos humilhar e nos provar para exterminar a nossa vida? Não. Logo depois ele diz, eu fiz isso, obedeça aos meus mandamentos, ande nos meus caminhos, tenha temor. Está aqui, capítulo 6. Obedeça aos meus mandamentos, ande nos meus caminhos, tenha o temor do Senhor. Pois o Senhor, seu Deus, está te levando para uma boa terra. Sabe por que o Senhor te colocou aí? Para te humilhar e te provar. Porque Ele está te colocando em uma boa terra. E nessa terra, olha o que vai ter nessa terra. Ela é cheia de riachos, tanques, águas, de fontes que jorram de vales e ruas e colinas, de terras e trigos e cevadas e videiras e figueiras e romanceiras, e azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e não terão falta de nada. A terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Presta atenção para onde Deus está te levando. Não olha para as circunstâncias. Olha para onde Deus está te levando. Deus te colocou aí para te humilhar. Deus te colocou aí para te provar. Deus me colocou aqui onde eu estou para me humilhar e para me provar. Para que eu ande no caminho dele. Para que eu não fique perdida. Para que eu simplesmente não seja uma idólatra, como falamos no início, e ache que está tudo bem. Sabe, o caminho que nos leva ao céu é um caminho simplesmente, muitas vezes fustigador, mas é um caminho que nos leva a uma terra onde emana leite e mel. Sabe, Deus não te colocou só para sofrer na terra, Deus te colocou para estar no caminho. Daqui a pouquinho, quando olharmos as circunstâncias, veremos como foi bom e agradável amar a Deus no meio do deserto. Eu quero te fazer uma pergunta. Você nessa manhã quer amar e adorar a Deus ainda quando você está na fase da humilhação e da prova? Eu quero. Ou você quer simplesmente rejeitar o nome do Senhor, porque a dor está muito grande? Não se esqueça que Deus te colocou aí. Deus me colocou aqui também no deserto para me humilhar e me provar, e te humilhar e te provar, para que você nós realinhemos os nossos caminhos, o obedeçamos, andemos com Ele e tenhamos e desenvolvamos o temor do Senhor. Assim que estivermos no caminho desenvolvendo o temor do Senhor, Ele nos levará a uma terra. Naquela terra mana leite e mel. Mas aquela terra não é só para gozo e usufruto. Aquela terra que manará leite e mel, que ela estará em alguma fase dos nossos dias e não está muito longe, tá? Não ache você que você vai viver assim para os 80, 90, não vai viver. É daqui a pouco. Sabe para que o Senhor vai fazer com que a gente viva? É para que a gente seja um testemunho. E outras pessoas decidam sair da idolatria e ir para o testemunho. O Senhor está te provando, te testando, forjando o teu caráter, para que você seja um testemunho. Não só para ter gozo e usufruto, como eu falei, é para que eu e você sejamos um testemunho na presença dele. Fica firme, fica forte, não desista, não tema, não desanimes. Seja corajoso, seja abundante. Não entregue aos outros o que você recebe, se isso não for amor. Seja prudente, seja fiel. Não desista, não para, não retroceda. O Senhor nessa manhã, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa adoração e Ele nos pede para continuar mais uma milha, com um sorriso no rosto,
uma postura daquele que vai entrar na terra que levará outras pessoas a viver um lindo testemunho. E quando tudo isso acordar e for o nosso último suspiro, a última coisa que a gente vê na terra, o último abraço, a última presença, a última refeição, quando tudo isso acabar, nos entrarmos no descanso, aí sim, o Senhor nos receberá e nos dirá: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O Senhor não te colocou aí para te exterminar. O Senhor te colocou aí para te provar. Todos nós precisamos de ser provados. Todos nós. Olha como Jesus passou tantas provações para estarem conosco, para estar conosco, para ser o nosso Deus, para nos transportar do inferno e levar para o reino do Pai. Aqui nessa palavra, Deus fala: eu te levei para o deserto para você saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que Deus nos colocou nesse deserto? Para que nós entendamos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, quando ele testa Jesus, a resposta de Jesus foi exatamente essa: não, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então olha para as circunstâncias, faça o que tem que ser feito. O Senhor, Ele vai te conduzir no meio do deserto e vai te levar a águas limpas, águas puras, a água que é comprada da verdade, a água que é comprada da sinceridade, a água que é comprada da adoração. Levante-se, vista-se e faça exatamente o que tem que ser feito. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para daqui a pouco. Deixa eu te falar, talvez a sua realidade não combine com a sua promessa, assim como a minha. A minha realidade não tem nada a ver com as promessas de Deus por mim. Mas eu posso te dizer, o Senhor me colocou exatamente onde eu estou, fazendo exatamente o que eu estou fazendo, para me testar, me humilhar e no final disso tudo, me levar a uma terra que emana leite e mel. O Senhor te colocou aí para te humilhar, para te testar, para te provar. E ali no final do caminho, você vai para uma terra que emana leite e mel. Para de pegar atalho, para de desviar o caminho. Para. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero saber quem são os verdadeiros adoradores, aquele que vai ver a terra, vai ver gigante na terra. Talvez eu e você estejamos na beirinha da terra já, né? E a gente está vendo gigantes e a gente está assim: uau, eu já vi essa história acontecer, eu já vi esse gigante. A luz está piscando aqui. Eu já vi esse gigante. E um povo conseguiu entrar na terra. E se eles conseguiram, eu vou também. É essa postura que Deus quer de você. E é essa postura que Deus quer de mim. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é bom aprendermos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hoje, talvez a realidade dos meus amigos, assim como a minha, não combina com a nossa promessa. Talvez a gente vai ter que passar por cima das circunstâncias e fazer exatamente o que tem que ser feito. Talvez a gente hoje vai ter que matar um pouquinho a nossa carne para que a gente consiga finalizar esse dia. Mas de todas essas coisas eu quero te dizer, Senhor, nós te amamos, te desejamos, te adoramos. Nos realinha, nos dê o discernimento como anda a base da nossa adoração. Eu sei que o Senhor tem um tempo específico para nos tirar daqui. E eu sei que o caminho que nos tira do lugar onde estamos é o caminho da adoração. Por isso, nessa manhã, te amamos, te adoramos, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Levanta, não olhe para as circunstâncias e faça exatamente o que tem que ser feito.
coloca um sorriso no rosto e cuide dos seus. Basta cada dia o seu mal. O dia acabou de amanhecer. Eu estava olhando ali na janela. O dia acabou de amanhecer. A gente acabou de acordar. E as misericórdias do Senhor se renovaram. Ah, meu avô tá do mesmo jeito, gente. Minha mãe dormiu lá embaixo. É porque meu avô tá com a boca torta, né? Eu falei ontem na aula. Aí minha mãe achou que ele tava tendo um AVC. O médico falou o seguinte, que... Aí levou ele no hospital ontem algumas vezes, que vai, faz exame e volta, né? E ele acabou com um pouco torta, bem pouquinho, mas tá. E o médico disse que ele pode estar tendo sim AVCs. Quando é muito idoso igual ele, o AVC ele não vem de uma vez, né? Ele vem vindo assim. Aí ontem minha mãe dormiu lá embaixo, ela ia até dormir na cozinha, e minha avó falou, não, dorme aqui. Aí minha mãe dormiu lá embaixo com a minha avó pra ver e observar ele. Quando eu fui começar o devocional, eu tô fazendo aqui no meu escritório desde ontem. Quando eu fui começar o devocional, eu vi que eles já estavam de pé. Porque ele já levanta muito cedo mesmo, né? Então tá tudo bem. Se não tivesse tudo bem, ela tinha chamado meu padrasto aqui em cima, né? E ele tá em observação, fez vários exames ontem, ela pegou o resultado, tem algumas coisas com alteração e ela vai levar lá hoje. Então é isso, o médico disse que essa semana é para ficar em observação, porque segundo ele, né, eu não tenho especialidade médica, vocês que têm, vocês que sabem. AVC de idoso ele vai dando um pouquinho até que pá, entendeu? Então o médico disse que se for o AVC mesmo, que é para ter que correr na hora que acontecer, mas tem alguns sinais já. Ele tá com uma leve dormência, ele tá com a boca assim, ó. Sabe, um pouco torta, tá assim, a boca assim, não é assim. Entendeu? Aí tá um pouco, tá tudo muito pouco, mas tá tudo meio estranho, sabe? E ele tá em observação, fez vários exames ontem, o médico não passou remédio nenhum. E é isso, diz que ele tá muito bem cuidado e que é pra ficar levando ele no hospital todos os dias para acompanhar essa semana. Aí vai começar a levar. Porque ele realmente tá meio estranho, sabe assim? Assim, pouco, mas é estranho, né? E esse é um sinal também de que tá começando um AVC. É isso, gente, orem por ele. E é isso, hoje de manhã eu já pedi pra Deus ter misericórdia, né? Porque é muito difícil, ele já tá muito debilitado e ainda com AVC é complicado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Talvez o Senhor tenha levado ele a esse deserto pra prová-lo. E também as pessoas aqui, para prová-las. Ontem minha mãe ficou toda orgulhosa, porque ele dá muito trabalho, gente, muito trabalho. E ela chegou no hospital, o médico falar que ele era o idoso mais bem cuidado que tinha pisado lá na última semana. Ela sabe quando ela chegou em casa assim, tão bem, sabe? Porque ele apronta demais. Meu Deus do céu. E ela fica muito triste. PA dele é controlada. Não sei o que é PA não, pressão arterial é controlada. A pressão dele, esse povo da saúde, né? A pressão dele é pressão arterial, se for a pressão é controlada, está controlada. Tá tudo assim sob controle, mas ele tá com a boca torta. Ele tá com a boca torta, então isso tá meio estranho, sabe? Um pouco torta, bem pouco, mas tá. E é isso, gente. Vamos observar, vamos fazer o que o médico falou. Minha mãe vai ficar dormindo lá embaixo essa semana, porque ele acorda de madrugada, ele começa a fazer um peteco na casa, um peteco. E o medo que minha mãe, medo não, assim, o receio que ela tem, perigo, né? Não é medo, perigo, é de que ele levante, ele passe mal e ele fique, né? Porque ele fica arrastando cadeira e a gente escuta. E sei lá, que ele, alguma coisa, como deu esse alerta, ela falou, vou ficar lá embaixo. Vou ficar lá embaixo porque vai aqui, né? É isso, gente. Vamos orar, vai dar tudo certo. E ele tá muito idoso, tá muito debilitado mesmo por conta de circunstâncias, idade, né? Alzheimer, demência. E a idade vai fazendo isso, vai falhando o sistema. E a gente tem que só cuidar, que vai dar tudo certo. Um beijo, um dia abençoado para todo mundo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu vou estar aqui nesse devocional com muitas boas novas para nós, tá bom? Um beijo, meu povo. Deus abençoe.